Agora 1h33, dando seguimento aqui ao Bora Brasil, a gente vai falar agora sobre um setor que foi muito impactado nesse momento de pandemia, né? Todos foram. É muito difícil a gente pegar um setor da economia que está saindo melhor dessa pandemia do que entrou. Existem alguns. Não é o caso do setor de turismo, né? Porque justamente esse fluxo de pessoas é algo que vem sendo evitado desde o começo da pandemia. Agora, com protocolos possíveis para que as pessoas viajem em algumas condições, o setor vai tentando respirar. E a gente vai falar sobre o impacto no setor de turismo aqui em São Paulo durante esse período de pandemia com o Vinícius Lumertz, que é secretário estadual de Turismo e Viagens aqui do estado de São Paulo. Secretário, obrigada por nos atender na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nessa tarde de sexta-feira. Secretário, então, começando por esse começo mesmo, né? Qual o balanço que é feito agora, nesse momento que a gente está da pandemia, do impacto no setor de turismo aqui no estado de São Paulo? A gente pode falar que já houve uma retomada consistente, imagino que não no nível de antes da pandemia, mas já algo consistente para dar um respiro para as pessoas desse setor? Não, ainda não. Consistência nós só vamos obter com um nível de 30%, um pouco mais, de 2 vacinações. Se nós compararmos com os Estados Unidos, com os estudos que nós temos feito aqui na Secretaria com a FIA-USP, isso fica bastante claro que à medida que nós tenhamos um número maior de vacinação, se nós tivermos todas as vacinas que estão previstas, inclusive a Butanvac, aprovada lá na Anvisa, que é a produção de 100 milhões de vacinas ano em São Paulo, a vacina brasileira, né, com IFA brasileiro, e mais algumas vacinas que possam entrar aí pelo governo federal, que está demorando, né, é uma parte frágil dessa vacinação, nós teríamos uma retomada, chegando no final do ano, melhores que no final de 2019. Mas isso não é provável, né? Demora, o tempo está passando. Eu acho que nós estaremos num quadro bem melhor do que o atual, e nós teremos, tudo indica, um grande verão pela frente, uma grande retomada, mas vai demorar, vai ficar mais perto do final do ano. No ano passado houve isso, mas era fake news, né? Porque nós não tínhamos vacina, então o que houve de crescimento econômico, só para você ter ideia, outubro, novembro, dezembro foram recuperados 20 mil empregos, mas já chegou em janeiro, fevereiro e março, sem vacina, não se sustenta, né? Então, a sustentabilidade da volta do turismo, que está se movendo e tal, etc., no interior mais, na cidade de São Paulo menos, porque depende de eventos, ela depende muito dessa questão da evolução das vacinas e também do comportamento da população até que as vacinas cheguem. Por isso nós estamos ainda saindo devagar da crise, né? Não estamos na velocidade que nós gostaríamos, porque tivemos menos vacinas do que gostaríamos também até agora. Isso é uma verdade. Algumas semanas, secretários, alguns meses, eu acho, na verdade, a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes sobre essa possibilidade de retomada, né? E eu me lembro que o senhor falou numa aposta no turismo de curta distância. Então, a pessoa que passa um fim de semana na praia, ou até mesmo a pessoa que está em home office, tem a possibilidade de trabalhar por algum tempo em algum outro lugar, aluga uma casa, uma chácara, um apartamento. Esse tipo de turismo, pelo menos, a gente viu que houve um incremento, que houve um crescimento? Sim, não só houve um crescimento, mas uma ocupação altíssima, né, de turismo espalhado pelo estado inteiro. Turismo que é mais próximo da natureza, por exemplo, o caso de Brotas, no ano passado, teve mais turismo em Brotas mesmo na pandemia, porque é muito espalhado, é meio ambiente, é ecoturismo, né? É o tipo de turismo que no ano passado, em Brotas, foi maior do que os anos anteriores. Hoje, se você buscar na Mantiqueira, vamos pegar o caso de Campos do Jordão, os hotéis vão estar cheios, né, lotados, 90% taxa de ocupação. E mesmo as praias também, né, porque as pessoas estão querendo muito viajar. Nós deixamos de gastar em turismo de viagens no ano passado em São Paulo 40 bilhões de reais. E esse ano já uns 20 bilhões. Uma parte disso foi usado para outra coisa, né, para as outras coisas. Agora, um terço disso, pelo menos, 13 bilhões no ano passado e mais uns 7, ou seja, uns 20 bilhões, estão na mão das pessoas que querem viajar. Para o exterior vai ficar difícil até, porque o Brasil não está bem, a imagem do Brasil não está boa lá fora, e também a taxa cambial, e as pessoas estão valorizando a viagem mais próxima também, né?
São Paulo tem boas estradas, muita acessibilidade, e as pessoas estão se voltando para tentar descobrir, né? Estou indo a tal lugar, mas não tem lugar na pousada, não tem lugar naquele hotel, eu procuro outros, e vou encontrando no interior de São Paulo, no litoral, mais alternativas. Isso vai ficar, isso é um ganho que nós vamos ter para depois da pandemia. Por isso nós estamos desenvolvendo programas de distritos turísticos, que está para passar na Assembleia na semana que vem, vai ser votado, iniciou já a votação, análise, votação, rotas cênicas, rotas gastronômicas, porque nós estamos conscientes dessa retomada, que vai ser a maior retomada do turismo da história. As pessoas estão querendo viajar muito, não tem quem não queira viajar, ou para ver a família, ou para os negócios, ou enfim, por lazer, cultura, turismo de uma forma, né, de entretenimento, né? Todas as formas de turismo, todas, né, elas estão esperando para acontecer como jamais aconteceram na história do turismo do mundo. Vai ser uma retomada enorme, que depende, como eu te falei, desse nível de vacinação, para que haja segurança. Ainda que tenha ainda essa questão de máscaras, etc., até lá na frente. Às vezes já liberou, né, de forma geral, alguns estados sim, outros não. E o turismo interno nessa hora vai ser muito importante, porque o turismo internacional vai depender sempre de países que estamos aceitando, não estamos aceitando, e assim por diante. Não, exatamente. A hora que der para a gente abrir a porteira, secretário, tenha certeza de que vai ter muita gente querendo viajar. Acho que principalmente para desopilar mesmo, né? A gente sabe que para muita gente a vida já está próxima do normal, embora a gente tenha que manter alguns cuidados, mas tem muita gente que está se preservando ao máximo, né? Então a vontade de viajar, sem dúvida nenhuma, é muito grande, como o senhor mesmo falou. Agora, o governo anunciou nessa semana uma parceria com a Secretaria da Educação também, para aulas de viagem e turismo nas escolas de São Paulo, né, no ensino médio. O senhor tem mais informações do que consiste esse projeto, como que vai funcionar, a partir de quando que a gente deve ter essas aulas na grade curricular dos estudantes de São Paulo, secretário? Nós estamos mexendo em várias coisas da educação, né, discutindo aí os cursos de terceiro grau e tal, mas assim, aquilo que mais nos alegra de fazer é mexer com as crianças, os jovens, né, e essas eletivas que foram construídas com a Secretaria de Educação, elas são muito bonitas, porque elas mostram um mundo para as crianças na quinta, sexta, sétima, até a nona série, depois no ensino médio, mostram como é que funciona o turismo no mundo, né, e mostra a potencialidade local, ambiental, né, e desde cedo as crianças aprendem coisas na prática, né, isso é a pedagogia muito avançada da nossa Secretaria Estadual, com os insumos da Secretaria de Turismo. Então, desde criança, aprender, por exemplo, a ser guia turístico, né, a entender o que é uma atração, como atender as pessoas, né, desde pequeno, entender o que é o museu da cidade, ou o ponto de referência da cidade, para mostrar para visitantes, até coisas mais complexas que vão sendo construídas anos à frente, e que no final culminam com a construção de sites, né, sites para empresas e para os municípios, de divulgação, coisas de construtivismo, de construção, né, do tipo Plano Municipal de Turismo, né, isso já no ensino médio, né. Então, essa sequência, essa construção, né, ela vai permitir, primeiro, uma grande percepção de como funciona o turismo no mundo, né, do significado maior do turismo. Não apenas no sentido de turismo lúdico, né, mas o turismo de viagens, de negócios, o turismo até de medicina, né, enfim, é um amplo complexo de mais de 26 tipos e formas de turismo e viagens, e tudo que ele representa em termos de geração de empregos, de negócios, em si e na cadeia, porque uma feira, por exemplo, uma feira de sapatos, né, de calçados, ela é um evento em si, que movimenta toda a cadeia de turismo, por exemplo, no estado de São Paulo, Francal, um exemplo, né? Porém, o seu significado dos negócios que vão ser realizados a partir dali, entre parceiros, importadores, exportadores, tecnologia e tudo mais, move toda uma cadeia, né, de investimentos. E agora também é muito importante nós entendemos que a geração de emprego, principalmente no pequeno município, ela vai estar muito ligada ao desenvolvimento dos serviços, porque
de forma geral, né, a industrialização, ou a reindustrialização competitiva do Brasil vai passar por automação e o avanço do nosso agribusiness vai passar por mecanização. Então, daí surgirão empregos muito qualificados e aumentarão a produtividade do Brasil, mas não em quantidade suficiente. A quantidade virá dos serviços, e o turismo é o grande mobilizador de 52 setores. No município pequeno, por exemplo, que tem uma população pequena, o que acontece com o ciclo de formação dos jovens de um pequeno município, se não culminar com a evasão, ou seja, a exportação desse capital humano, né? Não havendo oportunidades no município. Você pega municípios turísticos muito organizados em qualquer lugar do mundo, e o Brasil tem um melhor exemplo nosso estruturado, é Gramado, lá na Serra Gaúcha, porque dele surgem várias indústrias, né, de alimentos, de vestuário, de arte, artesanato, mobiliário, imobiliário, como eu falei, alimentos, né? Ele funciona como uma plataforma. Nessa hora, ao invés de o município perder a sua identidade, perder o seu produto humano, né, que as escolas locais, o esforço da comunidade de formar jovens, no final, perde a sua grande força de criação, de trabalho. Também a questão da identidade, né? Um município que se formula em torno do turismo, não só se posiciona sendo um município de turismo religioso ou de natureza, né? Mas também, agregando a sua identidade, ele se posiciona com produtos ligados a essa origem, né? Então, se ele tem um queijo, é de uma região, enfim. E aí, esses pequenos e microempresários passam a ter condição de venda, ou seja, passam a exportar para o cliente na porta, né, que paga o preço final do produto. Então, muitas vezes, uma pequena empresa, ela, para conseguir chegar a um mercado em São Paulo, capital, sendo do interior, ela não tem preço para isso, né? Não tem embalagem, não tem produto. Mas, quando o turista começa a comprar aquele produto local na localidade, há a agregação do sentimento da experiência, né? E aí você começa a ganhar condições nessa empresa para que ela capitalize e se posicione como valor agregado. Eu usei o exemplo de Gramado, por exemplo, o chocolate de Gramado. Ele vale mais porque ele é de Gramado e é vendido no preço de venda, né? Então, a plataforma do turismo funciona muito assim, né? As cidades tendem a melhorar com o turismo. As pessoas dizem, mas se a cidade for boa para o cidadão, ela será boa para o turismo. Verdade, mas também se ela for boa para o turismo, ela tende a ser boa para o cidadão, à exceção do chamado superturismo, overturismo, quando é gente demais, que são poucos os casos. E, em alguns casos, em algumas épocas, né? Mas, de forma geral, você tem condições aí de observar uma melhoria do urbanismo, da cidade, da limpeza, do acolhimento, da qualificação, da gastronomia, que funcionam para o dia a dia das pessoas e permitem, inclusive, eu diria, estratégias mais ousadas, como o caso de Florianópolis e Santa Catarina, é um exemplo, onde o turismo, né, aliado a uma universidade federal, gerou 2.000 startups tecnológicas. Por quê? Porque aquela qualidade de vida obtida com o turismo serve para jovens que querem abrir empresas de tecnologia em lugares bons para se viver, né? Então, todas as cidades turísticas, elas têm o potencial turístico de ser uma plataforma para o turismo, para a indústria e para a tecnologia e atração de cérebros, né, de criatividade. Esse é um circuito completo que grandes cidades do mundo, médias e grandes cidades, como Copenhague, Melbourne, né, no mundo inteiro, têm demonstrado isso, né? O Vale do Silício tem essas características também, né? De que as cidades são boas, né? E elas atraem pessoas, visitantes, investidores. E é esse o nosso trabalho em São Paulo. Nosso trabalho é espalhar o turismo por todo o estado. Bom, tá certo. Obrigada aqui ao Vinícius Lumert, secretário estadual de Turismo e Viagens aqui de São Paulo. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo seu tempo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, secretário. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. É uma alegria poder falar do turismo, que é um assunto que precisa ser mais falado, viu, Ana? Nós precisamos falar mais disso, porque tem muita resposta pelo turismo, resposta de emprego, para arte, para cultura, para gastronomia, tem resposta para muita gente, e não vai faltar emprego no Brasil, nem em São Paulo, se nós desenvolvermos o turismo. Nós não precisamos temer desemprego, porque aonde tem um turismo desenvolvido,
não tem desemprego, tem a demanda por gente. O senhor tem razão. E no Brasil a gente tem uma possibilidade gigante, né, de turismo, em São Paulo, inclusive, também. Obrigada, viu, secretário? Uma boa tarde, bom fim de semana para o senhor. Obrigado, um grande abraço a todos.